Hola Bruno, buenos días. ¿Qué tal Hola estás? Juanmi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cacho? Bien, bien, bien. Bueno, ya entrados en verano, a ver Sí, si... entraditos. Ya sabes que en Ericeira el verano siempre es medio, que toda la península si con mucho calor y aquí llueve un poquito. me, me lo vas a decir a mí, me lo No, no, vas a decir a mí que vivo en el País Vasco, ¿no? sí. No, aquí está igual, aquí está Que igual. sí, que estamos aquí a ver si sale el sol. Mm. Pues nada, hoy, vamos, invitada interesante. Sobre Sí, sí. todo, bueno, pues a mí es un tema, yo realmente tampoco conozco mucho, el mundo del fitness no es un mundo que trabaje mucho, pero Ujú. bueno, siempre me interesa, ¿no? Porque es bastante vanguardista y bastante innovador, ¿no? No, Bueno, ¿qué nos puedes decir de Vera, Vera? Vera, Vera Pedragosa es efectivamente una invitada súper interesante. No solo por su recorrido, sino por lo que está haciendo ahora mismo. Porque Vera no viene del deporte desde formación, es economista como tú y tiene formación de gestión pura, ¿no? Y durante muchos años tuvo, bueno, que gestionaba su gimnasio y tenía su experiencia en la industria del fitness como gestora en el campo, digamos, ¿no? Luego hizo su recorrido académico relacionado con estos temas de ida a gimnasio, de retención de cliente, de promoción Ajá. y también de observar los diferentes modelos de negocio que van surgiendo y van saliendo para encontrar nuevas formas de promocionar la actividad física y a la vez de captación de clientes. Y esto es muy interesante. Y es una persona que además lleva años como responsable del barómetro del fitness en Portugal. Entonces tiene una idea muy clara de lo que es la realidad, pero a la vez de los recorridos por donde parece que va o por dónde puede ir, ¿no? Entonces, claro, nos trae un abanico de conocimientos que es muy interesante. Bien, bien, pues bueno, que nos lo cuente ella después de la Sí. entradilla, a ver qué. Hola Vera, muy buenas. Olá, Joana, bom Olá, dia. Vera, Tudo bom bem? dia. Olá, Bruno, bom dia. Tudo Tudo bem? bem? Então, estávamos aqui a apresentar-te e a falar dos novos modelos de negócio e das formas como a indústria do fitness se tem transformado na medida enfim, das diferentes alterações sociais que temos tido, o que foi a crise em 2012, 2013, o que foi a tua experiência, inclusivamente como gestora de ginásio e hoje como investigadora na área e os diferentes caminhos de oferta da atividade física que tem feito com que a indústria do fitness hoje em dia seja eventualmente não será das mais exitosas, naturalmente haverão outras indústrias com mais êxito do ponto de vista económico, mas que são daquelas mais interessantes de observar pela sua polimorfia, pelos diferentes caminhos que têm encontrado e pela sua capacidade de adaptação. Sim. O que é que a tua experiência, os teus estudos têm trazido a esse respeito? Muito bem, olha, antes de mais, obrigada pelo convite. É sem dúvida uma honra estar aqui com vocês e com base nas tuas palavras, sim, efetivamente eu acompanhei essas crises, a crise de 2008, 2009, 10, 11, a subida e as descidas do IVA no mercado do fitness, portanto foi uma altura, eu trabalhei 12 anos no mercado do fitness, eu tive o meu próprio ginásio e tive a oportunidade de abrir mais 3 ginásios, portanto acompanhei de perto e posso dizer que estou dentro de um ginásio desde os meus 14 anos, portanto eu sinto-me como um peixe dentro da água. Para além disso, tive a oportunidade, ou neste momento tenho a oportunidade, de ser investigadora nesta área, para além de ser professora, ser investigadora nesta área. E tenho acompanhado desde a entrada em Portugal do chamado ginásio, depois passarmos para o Health Club e também a vertente ou a passagem do conceito de fitness para o wellness, em que deixamos de olhar somente para o bem-estar físico para também nos preocuparmos com o bem-estar psicológico. E junto a tudo isto vão surgindo modelos de negócios e ofertas para tentar satisfazer estas necessidades da população. Iniciámos com o Health Club, todos nós ouvimos falar hoje do que é um Health Club, que normalmente tem o número de metros quadrados superior a todos os outros modelos de negócio e também uma panóplia de serviços muito mais diversa.
Penso que vocês já entraram no chamado Health Club e conseguem encontrar ou compreender que vai desde as aulas de grupo, e dessas aulas de grupo uma grande diversidade e também de tendências, e que tem vindo, portanto, eu já acompanho este mercado há 30 anos e que tem vindo a evoluir, desde a sala de exercício onde tem as máquinas, desde ter uma piscina, desde ter um spa, desde ter um bar, um restaurante, estacionamento. Normalmente o Health Club é composto por esta panóplia de serviços e pretende agregar valor também ao cliente, ou seja, quando eu consigo ir a um Health Club, a seguir ir ao restaurante, a seguir consigo estacionar o carro e até me limparem o carro, isto agrega valor, que é uma área muito interessante de investigação, que é o valor que as pessoas percepcionam quando vão praticar atividade física. Para além dos Health Clubs, têm vindo a surgir, e normalmente nós temos aqui uma importação da América, não é? América, Reino Unido, e depois do Reino Unido entra aqui pela porta da nossa Europa. Relativamente aos modelos de negócio, também temos esta importação, mas enquanto há uns anos atrás poderíamos demorar 20 anos a amadurecer estas tendências, hoje em dia, por exemplo, a última tendência, vamos falar de uma boutique de fitness, assim que surge no continente americano, em menos de 5 anos já consegue ser importada para a Europa. Relativamente às tendências, podemos continuar a nossa conversa. Existe duas associações muito importantes, que é a Associação Americana, que é a ARSA, e esta Associação Americana, nesse último relatório, ele identifica, essa associação, os health clubs como um modelo tradicional, cada vez mais amadurecido. O que é que isto quer dizer, cada vez mais amadurecido? Quer dizer que este health club tem que se adaptar às tendências, à tecnologia, às aplicações, às aulas virtuais, ao on-demand, que é a pessoa poder estar onde quiser e ter a sua aula gravada e fazer, imaginemos, tivemos em Valência, não foi, Juana? Tivemos em Valência há cerca de umas semanas atrás. Eu podia, através de uma oferta de serviço on-demand, que é um vídeo que é pré-gravado por esse modelo de negócio, e estar em Valência e a praticar a minha atividade. Depois já vamos falar um pouco das tendências. Por isso, nós temos estes health clubs amadurecidos, mas cada vez mais a tendência é para termos espaços personalizados. Estamos a ouvir aqui personalizados. O que é que são estes espaços personalizados? São espaços mais pequenos, mesmo em termos de metros quadrados, e que oferecem não uma panóplia de serviços, mas um serviço direcionado. E então aqui podemos ter, e a ARSA, eu estava a falar da ARSA e depois vou falar da Europa Ativa, a ARSA identifica o treino personalizado, que são chamados estúdios, onde nós trabalhamos personalizadamente uma determinada... ia chamar aqui patologia, podemos trabalhar o sócio-membro no geral para a atividade física ou também uma determinada patologia. Depois temos as boutiques de fitness. As boutiques de fitness são consideradas a última tendência dos últimos anos. Várias marcas americanas e espanholas a tentar também entrar em Portugal, também é uma tendência, como nós também tentamos exportar as nossas marcas, mas as boutiques de fitness, e temos a Peloton, que é uma das marcas mais sonantes. Temos em Portugal o About, que está relacionado também com o boxe. E o que é que isto quer dizer? São espaços também pequenos, onde procura-se que exista uma oferta de serviço também muito personalizada. Neste caso em particular é o boxe. Podemos ter outros estúdios só de cycling, podemos ter outros estúdios apenas de uma outra atividade, como pode ser o yoga ou a dança. Para além, portanto, eu estou a fazer aqui um bocadinho a categorização da ARSA. Health clubs amadurecidos, estúdios de treino personalizado, para depois chegar a Portugal para verem o que é que nós fazemos. Estúdios de treino personalizado, boutiques de fitness, e depois eles chamam os híbridos, ou seja, que são uma oferta de serviço. Eu não gosto muito de chamar Health Club, normalmente na minha investigação eu chamo centro de fitness, e em Portugal também já utilizo centro de fitness ou clube, e mesmo a própria associação, a Portugal Ativo, pediu-nos para utilizar a terminologia clube. Portanto, não ser ginásio, não ser Health Club, porque o clube ou centro de fitness consegue agregar todas estas categorias. Health Club,
estúdio de treino personalizado, boutique de fitness, e a URSA identifica híbrido. O que é o híbrido? São os clubes de fitness que conseguem trabalhar online e offline, com a oferta tecnológica muito mais amadurecida. Eu falei-vos aqui do on-demand, ainda posso falar do Wearable Fitness Technology e ainda posso falar das aplicações. E em tudo isto há diferenças. Eu tenho uma publicação em 2000, portanto estamos em 2023, em 2022, que tem a ver com a validação do instrumento do Wearable Fitness Technology para Portugal, utilizando a MyZone. Portanto, e todas estas ferramentas ajudam os sócios a se identificarem e também a fidelizar. Portanto, modelo híbrido tem a parte física e depois tem uma parte tecnológica muito amadurecida e podemos trabalhar online ou offline. E não quero já falar no metaverso, podemos levar o metaverso para o final, porque estava a pensar nisso precisamente agora, da ausência física do clube, não é? Portanto, o clube ser virtual é essa possível tendência. Bruno, e este livro que nós agora estamos, tu também estás como um capítulo de livro que vai sair futuramente, o que nós agora estamos a colaborar. Um dos meus projetos é falar da inovação do fitness, ou seja, há pouca teoria até ao momento sobre a inovação do fitness. Há um trabalho publicado em 2019 de quais é que são os principais temas de preocupação do fitness, mas relativamente à inovação e teoria sobre a inovação, há pouco falado na área do conhecimento. E essa foi a minha proposta de valor, falar da inovação do fitness e depois dentro da inovação do fitness consegui investigar sobre aquilo que está a ser feito no metaverse. E neste momento vocês já devem ter ouvido falar da Liz Mills, possivelmente, do RPM, do Body Combat, e efetivamente a Liz Mills é aqui a pioneira no ambiente metaverse, e já estamos aqui a entrar no ambiente metaverse, onde coloca o Body Combat, vocês de certeza que também já ouviram falar do Body Combat, pela primeira vez no metaverse. Portanto, não vou dizer que estamos a anos-luz, porque a tecnologia é tão rápida que... É curioso isso que dizes da inovação e da falta de evidência científica relativamente à inovação no âmbito do fitness. E o Juanma falará melhor que eu em relação às questões de inovação, mas, por exemplo, todos acompanhamos as 10 tendências que a American College of Sports Medicine publica todos os anos na área do fitness, que terão alguma base empírica, obviamente, e, portanto, eles não atirarão para o ar aquilo que são as 10 tendências. Há algumas consultoras grandes, a PwC, a Deloitte, também publicam sempre as tendências para 2023, e é curioso que depois, quando vamos à investigação profunda, a investigação científica, enfim, no âmbito verdadeiramente académico, encontramos essa falta de dados a evidenciar o que é inovação e que possíveis caminhos. Eu achei interessante essa questão. Tu achas que podemos chegar, e agora, enfim, a questão do não chamar Health Club e chamar o clube e ter esse alinhamento em termos de designação, podemos chegar com o próprio metaverso à inexistência total do clube de fitness ou do clube de wellness, haver uma relação pessoal, porque o que acabas de dizer é que há uma tendência para a individualização do serviço. Eventualmente as aulas de grupo podem perder peso com estas boutiques que estão individualizadas em relação, quer do ponto de vista do serviço, quer do ponto de vista daquilo que é a atividade que o próprio cliente, que o próprio cidadão procura no ginásio. Esta individualização não poderá levar ao desaparecimento do clube enquanto instituição e, portanto, entrarmos numa lógica de serviço direto? Eu ainda não consigo, peço desculpa, eu não consigo ter essa visão de terminar completamente. Sim, mas já pensei muito nisso. Eu lembro-me que, e agora voltando às tendências e por parte da ACSM, Portugal faz um trabalho com a Universidade de Rio Maior, em que eles fazem para Portugal quais é que são as tendências. Esse questionário neste momento já está disponível para 2020 e 2024 e utilizam o mesmo instrumento ou questionário que a ACSM. E eles fazem Portugal, Espanha, Europa e um ou outro país também que colocam. E curiosamente, deixa-me só fazer aqui uma observação. Nessas tendências que saem, por exemplo, quando nós estamos a ler as da ACSM, ou é atividades de grupo, houve um ano que era o Wearable Fitness Technology, ou seja, cada vez as pessoas utilizarem tecnologia em que elas, como se estivesse impregnada nelas, e para Portugal,
que acho que não lhe podemos chamar uma tendência, respondem, porque está no instrumento, ser profissionais com licenciatura, e que à partida têm que ser profissionais com licenciatura, e com cédula profissional. Se nós formos a esses estudos, para Portugal aparece como número 1 profissionais com licenciatura e como número 2 as cédulas profissionais. E depois, a partir do número 3, 4 ou 5, é que efetivamente aparece programas de perda de peso, a medicina interligada com a atividade física / desporto. Pronto, isto só para fazer um parênteses, que em Portugal já temos a Universidade de Rio Maior a trabalhar com esse instrumento da ACSM e também com vários colegas espanhóis. Relativamente ao metaverse, com o Covid-19, nós passamos a ter aqui uma trilogia, vou-lhe chamar uma trilogia. O que é uma trilogia? As pessoas utilizavam pouco o ambiente virtual ou outros sítios para a prática de atividade física. Maioritariamente, as pessoas que queriam praticar atividade física ou iam ao ginásio ou ao clube de fitness, ainda falta falar aqui em Portugal, ou ao clube de fitness, ou então colocam os ténis e vão para a rua e fazem a sua atividade física, a correr ou a caminhar. Era isto, assim, uma forma subjetiva que se via. Quando surgiu o Covid-19, o que é que aconteceu? As pessoas passaram a não poder ir aos ginásios e tiveram que encontrar aqui formas alternativas. E as duas formas alternativas foram duas. Foi, por um lado, irem para a rua, andar, bicicleta, e por outro lado, em casa, trabalhar on demand. Eu recordo perfeitamente bem, eu costumo dizer, e não estou aqui a fazer publicidade a nenhuma marca, apenas a falar que é uma das áreas de estudo da fidelização. Eu sou fidelizada a uma marca, percebi desde 2001. E quando essa marca entra no mercado, que é a Lazy Meals, com o On Demand, e me apresenta assim, tem 2 semanas grátis para experimentar o nosso produto, eu não tive dúvidas que era aquilo que eu queria experimentar. E o que é que era? Eram todas as aulas de Body Pump, Body Combat e outros programas que eles reinventaram para que eu pudesse fazer em casa, enquanto trabalhava, poder fazer a minha atividade física. Então, o que é que surgiu aqui? E que isto vem muito explícito nos 2 últimos relatórios da Europa Active, que é uma trilogia. Ou seja, existe uma porcentagem de pessoas que só quer rua, existe uma porcentagem de pessoas que só quer a parte tecnológica, existe uma porcentagem de pessoas que só quer uma parte de clube de fitness. Mas no meio, e depois se tiverem a oportunidade de ver esse relatório, 9% consegue ter esta trilogia. Eu consigo ir ao ginásio, eu consigo ir para a rua e também tenho a minha aplicação, o meu Wearable Fitness Technology e o meu On Demand. Portanto, o que eu acho que vai ser a tendência, eu não consigo imaginar ainda, talvez no próximo século, esta abolição da parte física. Eu acho que vai ser mais uma inovação, e temos que ver o que é inovação. Complementar, sim. Complementar, não é algo novo, não é? Porque as pessoas, e eu quando estive a ler sobre o metaverse, sempre houve videojogos, não é uma novidade o videojogo. Os videojogos sempre existiram. Agora, a forma como nós vamos ter acesso a isso é que está a ser diferente. Por isso, Bruno, o que eu acho é que a barreira física, eu não consigo ainda ter essa visão. Vamos terminar com as barreiras físicas. Porque a indústria do fitness, muitas das vezes, é um benchmarking a que acontece nas outras indústrias. O que acontece nas outras indústrias, há um benchmarking. Ou seja, isto era o mesmo estar a dizer que eu deixaria de ir a um restaurante. E hoje em dia já existe essa tendência do acasalamento, não é? Quando a Uber vem à nossa casa, isto também depois pode ser passado para o fitness. Portanto, não sei se estou aqui a passar... A mensagem que eu quero passar é... O serviço, o modelo de serviço, independentemente do conteúdo, não é? E tu dizias há pouco, fora da gravação, a questão da concorrência, por exemplo, a concorrência não é interna. A concorrência é com outras indústrias que captam a atenção do indivíduo, não para a atividade física, mas que tem os efeitos em saúde, sabemos, mas para outra coisa qualquer, que também é interessante, obviamente, mas que os retira da prática da atividade física dentro Sem dúvida. dos clubes. Deixa-me fazer esta observação e ainda só terminando com os modelos de negócio, só para terem uma ideia, que em Portugal, portanto,
a ARSA faz estas 4 classificações, mas nós em Portugal ainda fazemos mais 2 classificações. Se vocês se tiverem acesso ao barómetro Fitness, nós, para além do Health Club, do estúdio de treino personalizado e da boutique de fitness, nós ainda colocamos box de treino funcional, não podemos chamar cross-training porque é marca registada, portanto, de treino funcional, box de cross-training, box de treino funcional, exatamente, onde há muitas pessoas que se identificam e também são espaços personalizados e mais pequenos, temos as chamadas boxes de cross-training, e as ginásios para mulheres. Nós ainda continuamos a perguntar em Portugal, porque nós tivemos um grande boom em Portugal, do franchising para mulheres, uma grande marca portuguesa. Tivemos a Curves, que é americana, que ainda se mantém em Portugal, com o nosso bem-vindo, ou a grande marca Viva Fit, e que fez uma exportação. Um boom na altura, foi uma coisa. Foi um boom, eles chegaram a 133 unidades, situação semelhante. Mas da mesma forma que, pronto, cresceram, depois também tiveram aqui uma elevada retração e devem estar sensivelmente com 22 unidades. Portanto, estou a falar aqui em números redondos. Mas nós ainda continuamos a perguntar em Portugal se identifica que o seu modelo de negócio é uma boutique de fitness, porque realmente foi uma tendência. Verificamos nos últimos anos que as boutiques de fitness, portanto, os ginásios para mulheres decrescem, as boutiques de fitness têm vindo a aumentar, os estúdios de treino personalizado também têm vindo a aumentar, as boxes de cross-training também têm vindo a aumentar e, maioritariamente... Decrescem, mas não a prática feminina enquanto cliente. Não. No barómetro fitness temos mais mulheres que homens, e nas investigações que eu realizo e que tenho acesso, há sempre mais mulheres do que homens. Será pela adaptação do conceito, do serviço? Eu estou a pensar agora, por exemplo, e certamente estou-me a lembrar agora do José Luís Costa, e que era colega do José Luís Costa. O José Luís Costa, o pioneiro do fitness em Portugal, era colega de turma do meu pai no INEF. Portanto, pessoas que enfim, já... Sem dúvida. Professores dos nossos professores. Ora, o ginásio naqueles anos 70, anos 80, para além de estar muito ligado à preparação física para o desporto, era muito aquela lógica à Rocky, não é? De cave, muito ferro, muita testosterona, difícil de entrar e, portanto, nada woman-friendly. Não é? E, portanto, houve necessidade de criar esta lógica e agora já se adapta. Hoje em dia, um ginásio, um clube, como quisermos chamar, é luminoso, com muitos vidros, enfim, um ambiente onde sabe bem estar, mesmo que não estejas a fazer a atividade, não é? Já não é aquela coisa obscura que se transformou ao longo dos anos e isso tornou-se também mais convidativo para que as mulheres possam estar num ambiente que não seja exclusivo. Sem dúvida, portanto, nós no fitness, quando falamos no fitness, é o Arnold Schwarzenegger, portanto, foi o pioneiro relativamente às máquinas, e a Jane Fonda foi a pioneira das aulas de aeróbica e das aulas de grupo. E foi efetivamente, portanto, estes são os 2 grandes marcos, quando nós falamos da história do fitness, 1940, nos Estados Unidos, e depois para Portugal em 1980, e depois temos aqui uma grande marca que chega a Portugal e que vem profissionalizar o fitness, que é o Homes Place. Portanto, o Homes Place foi, e ainda hoje é, de modelo de negócio, de profissionalização, desde trabalhar a área comercial, desde trabalhar o atendimento ao cliente, e há um livro por parte da FMH que conta a história do fitness e com entrevistas também aos gestores e identificam o Homes Place como realmente o pioneiro na profissionalização do fitness em Portugal. Há efetivamente, quando este ginásio, podemos dizer, o de vão de escada, passa para o chamado Health Club, há a oferta das aulas de grupo. Por norma, há mais mulheres em aulas de grupo e mais homens na sala de exercício. Na sala de exercício. Agora estive a ver o Europa Active e nesta trilogia que eu estava a falar, mais mulheres vão ao centro de fitness, mais homens praticam atividades na rua. Mais homens vão praticar a sua corrida,
comparativamente às mulheres que vão... Bem, aqui temos 2 exemplares, quer o Juanma, quer eu, temos essa tendência de ir para a rua. Como é que... E é curioso porque tu falaste do metaverso e a questão da atividade física com wearables e tal. Eu, se calhar, a primeira vez que ouvi alguém falar sobre isso foi precisamente o Juanma. Como é que, do ponto de vista da indústria, e agora não falamos apenas da atividade física para a saúde e da necessidade que as pessoas têm de fazer atividade física, seja onde for, seja como for, não é? Nesta visão mais da Organização Mundial de Saúde. Sim. Como é que, do ponto de vista da indústria do fitness, que tem a necessidade de negócio, se pode promover uma sociedade mais ativa? Há tanta gente que não o faz, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. É uma excelente pergunta. Eu tenho a certeza, os nossos profissionais dos centros de fitness e os modelos de negócio trabalham muito bem, têm excelência na área do conhecimento. E falo isto porque em várias palestras, quando eu tive a oportunidade de falar do fitness, fazia-se comparação entre a indústria do fitness e a profissionalização da indústria do fitness, as diferentes preocupações, desde receber o cliente, ou seja, tudo aquilo que vem na teoria, desde a primeira vez que o cliente entra, desde trabalhar os comerciais e ter informação dentro da área de comercial, desde um recepcionista ter formação da área da recepção, formação back-office, front-office e até os técnicos. Portanto, estamos a falar de uma indústria que trabalha muito bem. Mas, ao mesmo tempo, é uma indústria que tem um dropout, uma taxa de retenção muito baixa. E, na minha opinião, vai continuar com uma taxa de retenção muito baixa. No barómetro do fitness, este ano, nós estamos com uma taxa de retenção geral, isto é média, quer dizer que há aqui dispersão, de 25%. O ano passado estava mais elevado. O que é que isto quer dizer em números redondos? Quer dizer que, nesta equação linear, que é uma equação linear, não é nada mais, nada menos do que dividir o número de cancelamentos pelo número de sócios ativos num determinado período. E o que é que nos diz estes 25% em termos gerais? Diz que em 100 pessoas, 25 ficam retidas. Ou seja, eu em 100 pessoas, em média, que tenho no ginásio, 25 ficam retidas, 75%, neste caso 75 pessoas, peço desculpa, saem do ginásio, do centro de fitness. E isto vai continuar, na minha opinião, a aumentar. E no início da conversa tu falaste em algo também muito importante. As crises económicas também vão ditar esta taxa de retenção. Portanto, eu não tenho aqui nenhum estudo científico que comprove isto, mas à partida, quando nós estamos numa crise económica, como elevada taxa de inflação, diminuição do poder de compra, dificuldades, como nós sabemos, na nossa sociedade, das rendas e outro tipo de variáveis que vão impactar no bem-estar, nas igualdades/desigualdades sociais. E agora vou ligar aqui com outra situação. Falta de tempo. Quando eu trabalhei na indústria do fitness, e uma das áreas que eu trabalhava muito bem era a parte dos cancelamentos. As pessoas cancelavam e eu ligava a todas as pessoas que cancelavam. E o que é que elas me respondiam? Falta de tempo. E depois há a teoria das 5 perguntas, que é porquê, até chegarmos à verdadeira questão, porquê que a pessoa cancelou, divórcio, a situação financeira, whatever. Falta de tempo. Vamos olhar para a nossa sociedade e vamos olhar para o nosso estilo de vida. Família com ou sem filhos, a trabalhar. Obviamente que agora temos uma situação de um modelo híbrido que eu acho que pode facilitar e com a tecnologia as pessoas praticarem atividade física onde quer que seja para diminuir a nossa taxa de sedentarismo, porque nós continuamos a ter 73% da população portuguesa, em números redondos 10 milhões, que não pratica nada. E se formos ao Eurobarómetro, pergunta lá, bicicleta, jardinagem, dançar. Qualquer coisa que as faixas... Sim, atividade física básica, não só organizada, como espontânea, cotidiano. Exatamente. Eu até às vezes chamo-lhe a acidental. A acidental é eu tenho um elevador ou tenho as escadas. O que é que eu vou escolher? Se eu for pelas escadas, sempre estou a fazer qualquer coisa. A verdade é que nós continuamos sempre, neste caso não na cauda, mas no pico de elevada taxa de pessoas que efetivamente não fazem nada. E agora ainda vou ligar com outra situação que há pouco nós falámos. Netflix, Amazon são as grandes concorrentes
de todas estas pessoas que abdicam de praticar atividade física para estar ligado a estas redes sociais. Não estou a dizer que isto é negativo. Não, ou os TikToks, também é outra concorrência que nós temos aqui. No meu ponto de vista, e de uma forma micro, as empresas, porque nós passamos a nossa vida dentro das organizações. Eu estou dentro de uma organização 8, 9, 10, 11, 12 horas. Umas pessoas com facilidade de estar em casa, outras que não têm essa facilidade. Depois temos todo o agregado familiar, que vai desde as crianças e todas as pessoas que moram connosco. Atividades extras. No final, o tempo útil que as pessoas têm para praticar atividade física é muito pouco. As pessoas efetivamente não têm tempo. E quando nós juntarmos a parte económica, as desigualdades sociais e os problemas, hoje às 3 horas vai haver o estado da nação, mais complicado é. Portanto, em termos micros, não estou aqui a dizer que esta é a solução, mas poderá ser diferenciadora. E há pouco eu falava-vos da indústria ou da cerveja São Miguel, e que trabalha a organização e a saúde dos seus trabalhadores há mais de 12 anos, e não foi apenas com o Covid, é que possam programar, eu acho que tem que ser programado, dentro do horário das 8 horas, a possibilidade de as pessoas fazerem atividade física. Porque protocolos com as empresas há, eu próprio os fiz, mas do protocolo até as pessoas irem ao ginásio ou incluir no seu dia de trabalho atividade física, práticas sustentáveis dentro da própria organização. Isso poderá ser diferenciador. Mudar também a própria forma, em vez de serem reuniões sentadas, fazer como é que se diz, o workshop ou o walk meeting, não é? Portanto, coisas desse género. Não sei o quando, já temos experiências assim giras também. Sí. Yo, perdona, es que lo comentabas y me venía mucho a la cabeza un recuerdo de cuando estuvimos trabajando en el Plan Vasco de actividad física y con el compañero, con Iñaki, que me comentaba precisamente estas barreras, ¿no?, a la actividad física, y además antes la hemos comentado, el tiempo, porque muchas veces yo recuerdo, y ya te digo que por ejemplo este plan ya tiene sus años, pero partíamos de una situación de partida que antes desde el sector del deporte, mucha gente que trabajaba en el mundo pues, del fitness, que decía, aquí el que no hace deporte es porque no quiere, y eso no es así. O sea, y eso no es así. Hay gente que tiene realmente problemas, ¿no? Entonces, es realmente cómo podemos actuar sobre eso. Y, hombre, yo no sé si estarás de acuerdo, pero creo que todo esto sobrepasa un poco a lo que es la industria del fitness. O sea, ahí puede haber un nicho para la industria del fitness, pero viendo algunas imágenes que nos has enviado y viendo qué países son los que menos tasa de sedentarismo tienen, son precisamente los que más años llevan trabajando en esta línea, ¿no?, de políticas precisamente orientadas a la gente que más dificultades tiene. La gente que lo tiene fácil, pues se va al gimnasio o al club premium o a la boutique. Sin embargo, a ver cómo podemos actuar sobre esa gente que lo tiene más complicado, ¿no? Y no sé si a través del fitness, o sea, no sé cómo podemos articularlo a través del fitness. Sim. Poderemos falar aí da inclusão, mas antes disso queria falar, porque estamos a falar aqui, estamos a ser um pouco da indústria do fitness, mas que o fitness tem claramente, tem que contribuir para que estas pessoas pratiquem, portanto o fitness contribui para diminuir a taxa de pessoas sedentárias, e queria fazer aqui uma referência que eu acho que foi muito bem conseguida por parte da nossa associação de fitness, que foi o rebranding. Portanto, eles deixaram de se chamar AGAP para se chamar Portugal Ativo. E desde que eles lançaram esta visão, que é Portugal Ativo, e eles mensuram chegar a 1 milhão de praticantes, nós neste momento estamos com 600, perto de 700 mil praticantes, ambicionam chegar a 1 milhão. Realmente, quando foi feito este rebranding, a mensagem que eles procuraram passar para o mercado foi colocar mais pessoas ou colocar um Portugal mais ativo. Eu acho que vai um bocadinho esta visão, este rebranding. Mudou a missão, não é? Mudou a missão, em vez de ser a Associação de Ginásios e Academias, passa a ser a missão de contribuir com o Exatamente. E eles têm trabalhado nesse sentido anualmente e mensalmente, com uma comunicação direcionada para a população em geral e depois com várias iniciativas pelo país. Portanto, isto um pouco para responder
que Portugal teve aqui uma alteração, em vez de chamar AGAP, que é um nome que se calhar poucas pessoas se podem identificar, para procurar que as pessoas se identificassem com algo. Portugal Ativo, vamos colocar as pessoas a mexer para tentar baixar este número de pessoas que não praticam qualquer tipo de atividade física. Depois temos a parte da inclusão. A inclusão, portanto, temos aqui várias pessoas. Eu lembro que estive num projeto, nomeadamente com Espanha, tinha a ver com cegos. Efetivamente, eles queriam que a terminologia fosse cegos, e nós, era assim que nós tratávamos estas pessoas. Tivemos no Ginásio Clube Português, portanto, o Ginásio Clube Português realmente é aqui o pioneiro de um conjunto de programas relacionados também com o Erasmus e com a inclusão social. E na parte deste capítulo de livro que eu falo sobre a inovação, uma das sugestões será que estes centros de fitness preocupem-se, portanto, agora há uma grande preocupação com a sustentabilidade. A sustentabilidade, a YouGoFit, portanto, que é uma marca espanhola, é sem dúvida, e que está em Portugal, pioneira na situação da sustentabilidade. Temos a sustentabilidade, mas mais do que a sustentabilidade, que é chamada sustentabilidade social, a inclusão social, é como é que os nossos clubes procuram que pessoas com algumas limitações ou populações especiais pratiquem também atividade física. E eles podem-no fazer. Podem-no fazer através da parte online, porque eles já oferecem a parte online, e podem fazer através de programas específicos. O que me parece muitas das vezes que falta é conhecimento, que tipo de programas é que eles podem acionar, e aqui falo com o Bruno Avelar, por vezes pode existir alguma falta de conhecimento, que programas é que eles podem acionar para poder estar inseridos nestes projetos, para melhorar a sua comunicação e colocar outras populações que, como o Juan estava a dizer muito bem, eu saio de casa e vou a pé até ao ginásio, mas há limitações e obstáculos que podem não levar estas pessoas aos ginásios. Então os ginásios, e lá estamos nós com a palavra ginásio, que é sempre muito mais fácil, e os ginásios devem, na área da inovação, juntar, para além destes modelos de negócio, para além da sustentabilidade, para além da pegada de carbono, a parte da inclusão. E aqui entram programas que muitas das vezes já há desconhecimento, aqui o Ginásio Clube Português está a trabalhar muito bem para ir buscar estas populações especiais, porque há meios dentro dos ginásios. E não esquecer aqui também, Juan, o nosso tecido empresarial é maioritariamente micro. Portanto, estamos a falar de microempresas. E depois temos, efetivamente, grandes marcas, e que essas grandes marcas, cadeias, estamos a falar de grandes marcas, /cadeias, com mais do que 30 unidades que já procuram trabalhar essas áreas. Mas, por vezes, não é suficiente. A questão aqui de fundo é, nós estamos com 600, perto de 700 mil praticantes em Portugal, estamos com uma taxa de penetração, para vocês terem uma ideia, de 6,7%, a da União Europeia é de 11%, Espanha está com 11%, quer dizer que nós, em Portugal, temos margem. As crises económicas que nós neste momento estamos a passar, mais uma crise económica, obviamente que é impactante na camuflagem, falta de tempo. Mas os ginásios estão a trabalhar muito bem, têm todas as condições para incluir todo o tipo de população. Bueno, ahí tenemos la aliada, la tecnología, ¿no? Para llegar y para facilitar esa práctica en cualquier momento y en cualquier lugar. Sin duda. Vera, pues, oye, muchas gracias, porque, bueno, yo es que la verdad es que he estado callado porque es un tema que desconozco mucho, o sea, nunca había entrado o nunca he entrado en profundidad, pero la verdad es que me resulta apasionante, y además es que es un sector que me parece muy, muy, muy innovador. Es muy exigente, ¿no? Pero me parece muy, muy innovador y me parece... Uma capacidade de adaptação muito grande também, não é? Sim. Muito profissionalizado. O setor do fitness é altamente profissionalizado. Bueno, pues muchas gracias, Vera, por participar aquí, y a ver si coincidimos en algún otro congreso, como el de Valencia. Um ano em Madrid, lá estaremos, eu lá estarei. Obrigada, Juan, obrigada, Bruno, e Obrigado. Até breve. Hasta la próxima. Muito obrigado.